Olá, bem-vindo à nossa aula 36, extração. É uma aula específica, né? Um tema só extração. É uma separação de misturas do bloco de separação de misturas que a gente está vendo, mas ela aparece em quase todos os vestibulares. É uma das separações de misturas mais importantes que a gente vai ver, e com ela a gente consegue fazer várias coisas interessantes. A questão da aula é uma questão bem interessante também, que envolve a extração, é lógico. A questão da aula vai ser como reciclar componentes eletrônicos, o lixo eletrônico, né? Então, um celular, um computador antigo, televisão, mais especificamente placas de circuito impresso, que a gente vai ver como que é feita a reciclagem, lógico, envolvendo a extração, que é o tema da aula. Aqui na figura, aqui, né, no vídeo que eu coloquei, a gente consegue ver como que o lixo, né, a produção de lixo na nossa sociedade é um problema, né? Contaminando o solo, contaminando água. A gente vai ver essa questão do lixo melhor na parte de química ambiental, mas aqui a gente já consegue ver a inserção desse tema na questão de evitar alguns impactos através dessa reciclagem, né? Então, as placas de circuito impresso que a gente vai ver são essas aqui, né, que tá dentro da telinha aqui, que envolve elas, inclusive. Qual que vai ser nosso cronograma, pessoal? São 8 pontos aí bem legais para a gente ver muita coisa sobre extração, além do que da superfície aí. Então a gente vai ver o clássico, né? Preparo de chá, preparo de café, que é aquele primeiro contato com a extração. Entender como que é feito esse procedimento de extração, pegar os detalhes, por que que moe, por que que usa água quente, por que que agita, né? Entender a extração líquido-líquido utilizando o funil de decantação. Então, o funil lá da decantação vai ser utilizado aqui agora para extrair, isso vai ser legal. Vou comentar bem rapidamente sobre agentes dessecantes, é só um adicional. Lixiviação. A lixiviação é um termo aí que às vezes aparece, as pessoas não sabem o que é, só introduzir esse termo. Ver a extração em refluxo. A extração ácido-base, a gente não aprendeu sobre ácidos e bases ainda, porque essa é a playlist de química básica, mas eu vou mostrar a extração discutindo esses termos e você não vai ficar perdido, pode ficar tranquilo. E por fim, essa questão da aula de como reciclar o lixo eletrônico envolvendo tudo que a gente viu. Beleza? Vamos lá para a nossa aula? Então esses são os 8 pontos que a gente vai ver na nossa aula. Vamos lá começar com eles. Extração do chá e do café. Aqui naquela tabela que a gente viu na aula 30, a gente colocou todos os processos que a gente vai ver, os 21, 22, tem alguns processos escondidos aqui. E a extração, que está aqui embaixo, que é da nossa aula, os exemplos, né? Preparo do café, preparo do chá, que a gente já vai ver na sequência. E a propriedade que eu coloquei aqui, que baseia a extração, eu coloquei interações intermoleculares. Aqui o pessoal vai falar, mas está errado, não é interações intermoleculares. A gente vai entender que, na verdade, é a solubilidade e as interações intermoleculares. Mas como as interações intermoleculares é uma coisa mais avançada, que geralmente é discutido junto com extração, eu coloquei interações intermoleculares aqui, mas é para explicar a solubilidade. A gente usa isso para explicar a solubilidade que baseia a extração. Você vai entender ao longo da aula, mas às vezes pode ter alguém que comente que não é interações intermoleculares que baseia a extração, e sim a solubilidade. Tudo bem? Mas a gente vai entender isso. Então aqui, pessoal, chá de hibisco. Aqui a gente tem um procedimento de extração importante, né? É um processo físico, que é a dissolução. Você está removendo uma substância de interesse do hibisco, que são essas pétalas, folhas aqui de hibisco. Na verdade, são as pétalas de hibisco, né? Da flor. Você está removendo uma substância de interesse por um solvente. Qual que é o solvente? Água. E aí a gente vai e bebe essa água, toma nosso chá. Aqui é legal esse vídeo, por quê? Porque aqui só tem a extração. Aqui você colocou as pétalas, extraiu a substância de interesse, o líquido ficou vermelho, e aí você vai e bebe aqui do jeito que está aqui, só não comendo o que está em cima, tudo bem? Essas folhas de hibisco a gente chama de matriz. Isso vai aparecer muito ao longo da aula. Então, aqui nessa extração, qual que é a matriz? A matriz é hibisco.
É um fenômeno físico ou químico? É um fenômeno físico, é a dissolução. Não tem uma reação química e não ocorre formação de novas substâncias. Mas pode acontecer de alguém falar que é um processo físico-químico por causa das interações intermoleculares que tem aqui que permite essa dissolução. Beleza? Agora, aqui no preparo do chá, a infusão também pode ser comentada. Aqui a gente já tem 2 processos de separação de misturas. A gente tem a extração, que é a água quente removendo essa substância de interesse da matriz. Qual que é a matriz aqui? Chá de camomila. Então, chá de camomila está removendo, o solvente está removendo a substância de interesse do chá da camomila. Só que qual que é a segunda separação de misturas? É a filtração. Olha lá, está removendo, né, a coisa de interesse, e a filtração é feita pelo pacotinho de chá, pelo sachê. Então, o pacotinho filtra e mantém a matriz isolada do solvente, e esse líquido está removendo por extração. Então, a gente tem 2 procedimentos de separação de misturas aqui. A gente vai ver que, geralmente, a extração está associada com outros procedimentos. Então, você não faz somente a extração. Você faz uma extração e uma filtração, uma extração e uma decantação, tudo bem? Por causa dessa questão da matriz. Você quer isolar a matriz do seu solvente, então você usa uma outra separação. A gente usa esses termos, né? Mas olha só aqui. O pó de café é a matriz, a água quente, aqui deu uma travada no vídeo, a água quente é o solvente. Você prepara o café, você tem a extração das substâncias de interesse e a filtração com o filtro de café. Então, a gente já tinha visto isso na aula 31, 30. Tem 2 procedimentos aqui. Aqui, pessoal, você vendo essa definição, você já viu que o pessoal mostra em 90% das aulas. Então, a extração ou extração com solvente é a transferência de uma substância de interesse de qualquer matriz. Então, quais matrizes a gente viu? Hibisco, camomila, pó de café, para uma fase líquida, para um solvente apropriado para essa dissolução. Qual que foi o solvente? Qual foi a fase líquida que a gente viu nos 3 casos? Água. Pronto. Isso já é o mais importante de toda a aula. Só que agora a gente vai começar a aprofundar e entender essas extrações com outros pontos de vista, como que faz para melhorar a eficiência, como que ele acontece de outras formas, tudo bem? Além de ser só assim, líquido sólido, tudo bem? A dissolução fracionada. Eu tinha comentado lá na aula 34 que a extração é praticamente igual à dissolução fracionada. Então aqui já tem uma coisinha para te confundir. Extração e dissolução fracionada é a mesma coisa. Só que quando a gente faz uma extração bem, entre aspas, assim, simples, uma coisa simplificada, a gente chama de dissolução fracionada. Então, olha só, eu tenho uma mistura, que a gente já viu na aula 34, de sal e areia. Coloquei num becker, adicionei água. Eu fiz uma extração, eu extraí o sal dessa mistura, dessa matriz, dessa mistura homogênea, e eu extraí o sal, está dissolvido na água. Só que a gente chama isso daqui, como é uma coisa simples, que você não precisa aumentar, não precisa macerar para aumentar a área superficial, não precisa usar um solvente quente, a matriz é uma matriz simples, aí a gente chama de dissolução fracionada. Mas isso daqui é uma extração. A extração é uma dissolução fracionada, só que a gente às vezes usa esse termo quando é essa situação mais simples, sal e areia, sal e óleo, e quando é uma matriz complexa, café, hibisco, outras coisas que a gente vai ver ao longo da aula, a gente usa o termo extração. Beleza? Novamente, a gente viu que não tem dissolução fracionada, geralmente, né, sem outros processos na sequência. Então, aqui você fez a dissolução fracionada ou a extração, aí você passa num filtro para separar o sólido do líquido e faz uma evaporação para remover esse líquido que você adicionou aqui, onde um era solúvel e o outro não. É igualzinho à extração, só que a gente vai ver os a mais. Outra dissolução fracionada que a gente viu, a dissolução fracionada sólido-líquido, por exemplo, no sal e óleo. Você adiciona água, essa água vai extrair o sal, você vai formar aqui essa mistura heterogênea água e óleo, só que na água você tem o sal dissolvido que foi extraído. Como é uma matriz simples,
A água, você não teve que usar um solvente quente, é uma matriz simples, o solvente não foi quente, não teve que fazer nada muito mais complexo, a gente chama de dissolução fracionada. Beleza? Então é isso. Novamente aqui teve que fazer uma decantação e uma evaporação na sequência, não só a extração, não só a dissolução fracionada. Beleza? Solubilidade. E aí o exemplo, sal e areia. Só que a extração não é igual à dissolução fracionada? É, só que a extração ela envolve essa questão da solubilidade mais as interações intermoleculares. Por isso que eu estou contando como dois processos diferentes aqui na minha lista, como dois processos diferentes e que envolvem propriedades diferentes. Mas é a solubilidade e essas interações intermoleculares que vão justificar a solubilidade. Às vezes até com reações químicas, como a gente vai ver na extração ácido-base. Procedimento de extração. A gente já viu que a extração é um procedimento aí milenar, com milhares de anos, né? A perfumista Taputi, né? Se a gente fizer uma forçação aí, a primeira química da história, né? Ela já fazia destilações simples, extrações, filtrações na produção de perfumes, isso 1200 antes de Cristo, lá onde é o Iraque hoje, antes dos Estados Unidos destruir tudo, né? Mas lá na região da Mesopotâmia, beleza? Essa questão da preparação de perfumes, o que acontece quando a gente faz a extração? Então aqui está o jasmone, né, um composto orgânico, que ele é extraído do óleo do jasmim, que a gente já viu nas aulas de estados físicos e tal. O que acontece quando você prepara o perfume? Essa substância de interesse extraída, o jasmone, né, que é a bolinha verde, ela tá aqui, ó, dissolvida. Então você fez essa extração, essa dissolução fracionada, o que aconteceu com a substância de interesse? Aqui fora de escala, tudo bem? E eu representando toda a molécula por uma bolinha verde, ela está dissolvida no meu solvente, aqui no meu líquido que eu usei para fazer essa extração. E uma parte dela volatiliza, evapora e preenche essa parte com ar aqui do frasco. Então eu tenho minha substância de interesse dissolvida, isso no caso de um perfume, tá? Dissolvida no líquido e uma parte volatilizada que evaporou e está preenchendo aqui. Por isso, quando a gente tira essa rolha, essas moléculas volatilizadas espalham para o ambiente, a gente sente o cheiro do perfume. Esse cheiro do perfume é essa molécula que foi extraída, por exemplo, do jasmim. Beleza? Então a substância de interesse está dissolvida no solvente. Macerar, pessoal. Vou até pedir desculpa que teve uma aula que eu coloquei macerar com 2 S's, olha que vergonha. Macerar é um procedimento também muito utilizado na extração. É bem possível que a Taputi, lá em 1200 a.C., utilizasse, né? Com certeza ela macerava o jasmim e as plantas que ela utilizava para preparar esses perfumes. Macerar é um fenômeno físico, assim como a extração, né? Por quê? Porque não ocorre formação de novas substâncias. Tem um tipo de extração muito específico que às vezes é só você pegar, por exemplo, alguma planta, alguma matriz que tem caldo. Então vamos pensar uma coisa simples, uma planta, coloquei essa planta aqui e macerei. Comecei a macerar e saiu um caldo. Esse caldo já tem a minha substância de interesse, então eu fiz uma extração só macerando. Às vezes isso aparece sem um solvente, sem fazendo muita coisa mais complexa. Então você macerou, você extraiu o caldo e aí você usa esse caldo. Às vezes isso é utilizado dessa forma, tudo bem? Sem adicionar um solvente, nada. E aí esse caldo tem a sua substância de interesse. Então é uma extração por espremer, uma extração por macerar, tudo bem? É um fenômeno físico, você não formou nenhuma substância nova, você só removeu uma substância da sua matriz de interesse, no caso, essa planta que eu inventei aí. Aqui está esse instrumento, né, que é o almofariz e o pistilo. Essa vidraria aqui, ela é utilizada para macerar as plantas. Agora a gente vai ver uma extração sólido-líquido, que vai usar um solvente e que vai macerar as plantas. Não vai sair esse caldo que eu falei do caso anterior. Então, por exemplo, o urucum, né, que é utilizado em corantes, pinturas dos povos indígenas, né, na pele, para fazer várias coisas, rituais. E tanto no corante vermelho alimentício, açafrão não, o coloral, né? O coloral, ele utiliza o urucum e farinha de milho.
Então, o coloral que você usa aí para fazer uma massa de salgado mais vermelha, alguma coisa assim, é baseado no urucum. Então, vamos extrair uma substância de interesse do urucum. Eu tô aqui com a minha imagem na frente, tá meio ruim de ver, desculpa, mas é a bixina que chama, B-I-X-I-N-A. Então, é uma matriz do urucum com várias substâncias que vão ser extraídas e a bixina, que é a nossa substância de interesse. A gente transfere para o almofariz e pistilo, esfrega, igual a gente viu no vídeo, e faz a maceração. Macerou, olha só, o tamanho das bolinhas dos grãos de urucum diminuiu. A gente fez isso para aumentar a área de contato. Por que aumentar a área de contato? Para aumentar a taxa, para aumentar a quantidade de bixina que vai ser extraída. Quanto maior a área de contato, ou seja, você transformou em pó, isso daqui macerou. Quando você diminui, né, os grãos, ele aumenta a área exposta em contato com o solvente que a gente vai adicionar. Então, macera para aumentar a área de contato, transfere para um becker e utiliza agora um solvente. Que solvente que a gente vai utilizar? Água quente. Ah, então por que aqui não é uma dissolução fracionada? Olha só, tá macerando, tá usando um solvente quente, é uma matriz complexa, então a gente chama isso aqui de extração, não tem nem que pensar. Extração. Então, beleza, pegamos o solvente quente e adicionamos aqui no urucum. Olha só, a água estava ali transparente, agora ela ficou com esse tom vermelho. Ah, é uma reação química, a gente viu isso em evidências de reações. Se o líquido estava azul, transparente e ficou vermelho, aconteceu uma reação química. Não. Não é porque o líquido, o solvente mudou de cor que é uma reação química. A extração não forma novas substâncias, na 90% dos casos, só na ácido base que a gente vai comentar no fim da aula. Então aqui não ocorreu uma reação química, é um fenômeno físico, é que a bixina e outras substâncias saíram da matriz de urucum e foram para o solvente, e aí o solvente fica vermelho, mas não tem reação química aqui. Beleza, extraí, acabou, posso parar aqui? Não, eu tenho que coletar o líquido. O que eu faço? Uma filtração. Filtro, vai ficar aqui o resto de urucum, né, da matriz, que eu não quero. E a água com algumas outras substâncias, que não me interessa, e a bixina, que é a substância de interesse. Aí eu posso pegar esse líquido e fazer outras coisas, né? Trabalhar com ele, porque ele tem a minha substância de interesse. Vamos dar uma olhada agora em todo o processo para entender de novo essa extração sólido-líquido. A gente macerou para quê? Para aumentar a área superficial e aumentar a área de contato matriz, urucum, solvente, água. Aumentando essa área de contato, você vai extrair mais. Por que a gente usou um solvente quente? A gente utilizou um solvente quente porque em 90% das vezes, a solubilidade da substância é maior em maiores temperaturas. Então, a água quente vai extrair mais bixina, porque a solubilidade aumenta. Então, aumentar a temperatura para aumentar a solubilidade no solvente e extrair mais. Aqui, né, a questão da dissolução fracionada, né, é igual, tal, como a gente já tinha comentado. Aí os procedimentos secundários, né, a filtração e, por fim, a água, né, o solvente que eu utilizei, o líquido apropriado, como a gente viu na definição, com a minha substância de interesse. Beleza, legal, né? A gente vai entender isso mais para frente com relação a compostos orgânicos e interações intermoleculares. Então eu deixei aqui para você saber que, se eu ver essa aula eu já sei tudo de extração? Não, você sabe, sei lá, 70% de extração. Por quê? A gente vai ter que entender depois, em outra playlist, na playlist que tudo vai ser amarelinho, na playlist que tudo é roxo, na playlist de ligações químicas, na playlist de química orgânica, que esse solvente e a bixina tem que ter semelhança. Então, se um é polar, tem uma certa polaridade, o líquido tem que ter uma polaridade parecida por questão de interações intermoleculares, né? Ligação de hidrogênio, de polo induzido, para solubilizar da melhor forma possível. Então, a gente vai ter que entender isso depois e entender também as estruturas de compostos orgânicos. Então, tem essas coisas mais complicadas que pode complicar a extração, tá bom?
Extração no funil. Então, a gente já viu o funil de decantação na aula que tratou sobre decantações, né? E eu comentei que esse funil também poderia ser utilizado em extrações. Então, aqui, né? Tem o filtro para fazer filtração e o funil para fazer decantação. Só que ele também é utilizado em extrações líquido-líquido. Vamos ver uma extração líquido-líquido. Aqui a nossa matriz que a gente está utilizando, que tem a nossa substância de interesse, ela não é um sólido, não é pó de café, não é urucum, é um líquido, por isso que a extração é líquido-líquido. Então aqui eu tenho, por exemplo, peguei em algum lugar isso, algum líquido de alguma matriz líquida, que no caso aqui é água, com essa substância de interesse a ser extraída. E eu vou extrair essa substância de interesse utilizando um solvente orgânico. Tá vendo que a gente vai ter que discutir isso depois na química orgânica. Então, a minha matriz é líquida. Eu vou transferir para um funil de bromo, para um funil de decantação. Só que aqui eu estou transferindo para esse funil para fazer a extração e depois, no próprio funil, fazer a decantação também. Então, a minha matriz está aqui com a minha substância de interesse. Estou adicionando um solvente orgânico que eu já sei que ele vai remover essa substância de interesse por essas interações intermoleculares, por essa questão de solubilidade que a gente vai entender melhor depois. Adicionei meu solvente orgânico. Se eu só adicionar o solvente orgânico, ele não vai misturar na água, porque ele é insolúvel na água, então ele é orgânico e insolúvel em água. E ele é menos denso que a água, por isso que ele fica em cima. Então tem questão de polaridade também, para explicar essa solubilidade que não ocorre. Aqui, se eu só colocar o solvente orgânico, a minha substância de interesse vai começar a sair da água e ir para o meu solvente orgânico. Só que se eu deixar assim, vai ser uma extração com uma eficiência baixa. Como que eu aumento a eficiência dessa extração para sair a substância de interesse da água e ir para o solvente orgânico? Eu coloco uma rolha aqui no meu funil de bromo e eu começo a agitar. Então, tá vendo que tem bolinhas de água e bolinhas de solvente orgânico? Porque eu tô agitando esse funil. Na verdade, tem um jeito certo. Se você agitar assim, você pode quebrar ele. Você agita esse funil. Quando você agitar, você vai aumentar essa área de contato entre um líquido e outro, vai dar um tempo para isso, aí tem que ficar abrindo aqui a torneirinha, porque vai produzir vapores. Tem várias coisas nessa técnica que, se você fizer o curso de química, você vai aprender. Aí você fica agitando esses líquidos para aumentar a eficiência de extração, e aí você remove essa substância de interesse da fase aquosa para a fase orgânica, que eu fiz cinza aqui. Agora, com essa fase orgânica, com a minha substância de interesse, eu deixo decantar. Aqui, pessoal, aqui eu vou pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever, mandar para aquele seu amigo que não tem uma playlist aí de separações de misturas para estudar e curtir o vídeo. Muito importante você se inscrever, é um dos critérios aí fundamentais para o vídeo ser divulgado, e você me ajuda muito e eu fico muito feliz de poder ajudar de alguma forma você. Beleza? Curte, se inscreve e deixa um comentário se você ficou com alguma dúvida ou se você viu algum ponto aí que você queria comentar. Beleza? Vamos continuar a aula aí. Então, a gente agitou para extrair essa substância de interesse. Então, a substância de interesse saiu da fase aquosa, foi para a fase orgânica. Vamos deixar decantar agora? Agora a gente deixa o funil quietinho. De novo, a fase orgânica menos densa em cima, a fase aquosa mais densa embaixo. Só que aonde está minha substância de interesse, agora ela saiu de forma eficaz da fase aquosa e está na fase orgânica. Agora eu faço a decantação, coletando as frações. Então eu vou abrir a torneirinha, vai descer, eu coleto a fase aquosa, coletei a fase aquosa, guardo, né? E abro a torneirinha de novo e coleto a fase orgânica. O que tem nessa fase orgânica? A minha substância de interesse. Eu posso, simplificando aqui, fazer uma evaporação, evaporo esse solvente orgânico e sobra aqui, por exemplo, sólida, a minha substância extraída, a minha substância de interesse. Então, eu removi a minha substância de interesse da fase aquosa, da matriz inicial líquida lá do começo. Vamos ver todo o procedimento de uma forma geral aí para a gente entender? Então, é uma extração líquido-líquido, porque a minha matriz é líquida e o solvente que eu utilizei é líquido. Agitei
Para que eu fiz essa agitação aqui? Para aumentar a área de contato superficial ali de contato líquido-líquido e extrair mais, com maior eficiência. Utilizei o próprio funil de bromo, né? Esse funil chama funil de bromo, para fazer a decantação e depois eu fiz uma extração, e depois eu fiz uma evaporação da fase orgânica para coletar a substância extraída. Aqui que eu vou fazer um detalhezinho, comentar uma coisinha só, que é o uso de agentes dessecantes, porque às vezes um pouquinho de água pode estar presente nessa fase orgânica e atrapalhar o seu produto, a coleta dessa substância extraída, essa evaporação. Então a gente usa agentes dessecantes para tirar a água dessa fase orgânica. Eu já vou comentar na sequência. Outra coisa interessante, pode ocorrer da fase orgânica ainda ter, com certeza isso vai acontecer, mas você quer que isso aconteça na menor quantidade, na menor taxa possível. Vai acontecer da fase aquosa ainda ter um pouquinho da sua substância de interesse nela. Então, o que você vai fazer com essa fase aquosa? E iniciar o processo todo de novo. Então, você pega essa fase aquosa, põe no funil de bromo, adiciona mais solvente orgânico e fica repetindo o procedimento para coletar e extrair cada vez mais a sua substância de interesse. Então, por isso, se você coletou a fase aquosa, você não vai jogar ela fora. Porque você tem que ter certeza que você extraiu sua substância de interesse. Beleza? Outra coisa aqui é o semelhante dissolve semelhante, que a gente vai ver em interações intermoleculares. De novo, a eficiência desse processo, eu coloquei aqui, depende da afinidade do soluto. O que é o soluto? É a substância de interesse pelo solvente. Então, a substância de interesse está aqui. Ela tem que ser afim, tem que interagir bem com o solvente. Se essa interação, se essa afinidade da substância de interesse, que está aqui na fase aquosa, é alta pelo solvente orgânico, ela vai sair da fase aquosa e vai para a fase orgânica e a gente coleta. Se essa afinidade for baixa, a eficiência vai ser baixa, porque aí a substância de interesse não vai para a fase orgânica. Então, tudo depende dessa interação intermolecular, desse semelhante dissolve semelhante que a gente vai ver mais para frente em química orgânica, interações intermoleculares. Eu sempre falo isso para você não achar que você sabe tudo de extração e você sempre saber que você tem que estar sempre voltando nos temas de forma cada vez mais aprofundada. Agentes dessecantes, isso aqui vai ser bem rápido, é só um adicional. Então a gente coletou a nossa fase orgânica e eu só evaporei e coletei a substância de interesse. Aqui eu coloquei algumas gotinhas de água porque vamos supor que na fase orgânica tem um pouco de água. Como que a gente remove essa água da fase orgânica? Uma forma é utilizando esses agentes dessecantes. Então, por exemplo, cloreto de cálcio sólido. Eu pego esse sólido, jogo na minha fase orgânica. O que esse sólido vai fazer? Ele vai roubar, ele vai interagir com toda essa água. Você agita isso aqui, esse sólido ele vai grudar, toda a água vai ficar nele e a fase orgânica vai ficar anidra ali, né? Sem água. Aí agora sim, eu tenho a fase orgânica e esse sólido insolúvel com a água adsorvida. Aí eu filtro e agora sim eu tenho a fase orgânica sem água. O sólido eu deixei no filtro, agora sim eu posso pegar essa fase orgânica e evaporar sem essa água para me atrapalhar. Então isso daqui é o agente dessecante. É só um comentário adicional para, se alguma questão, alguma coisa, comentar sobre esses agentes dessecantes, você saber o que é. Beleza? Lixiviação, pessoal. O que é lixiviação? Aqui eu só coloquei a definição, né? Que é a definição lá da IUPAC traduzida, que é só para você entender que lixiviação é igual a extração. Então, lixiviação e extração é a mesma coisa. Só que quando você tem uma matriz que é solo, rocha, mineral, e você vai extrair uma substância de solo, rocha, mineral ou outras coisas como resíduos, a gente usa o termo lixiviação. Agora, quando você tem um urucum, um hibisco, um pó de café e você vai fazer uma extração, aí você chama de extração mesmo. Mas lixiviação e extração é a mesma coisa. Então, quando a extração for uma matriz desse tipo, o termo lixiviação pode ser usado. Beleza? É chatinho ficar trazendo definição, mas saiba que é a mesma coisa, tá bom?
extração em refluxo, pessoal? A extração em refluxo vai utilizar uma vidraria que a gente já viu nas aulas de destilação. Então, a gente já conheceu essas colunas aqui. A gente viu o condensador reto. O condensador reto é esse daqui, que ele serve para condensar. Aonde que a gente viu o condensador reto? Tanto na destilação simples quanto na destilação fracionada, a gente viu o uso do condensador reto. A gente viu esse tubo aqui, que é a coluna de fracionamento. Aonde a gente utilizou esse tubo? Na destilação fracionada. Ele faz um gradiente de temperatura antes, né, para selecionar, fazer um gradiente de temperatura para um vapor subir, o outro não. A gente viu lá na destilação fracionada. E tem esse outro condensador aqui no meio, que ao invés dele ser um condensador reto, ele é um condensador com serpentina. Agora eu vou usar ele para extrair. Só que ele vai extrair? Não, ele vai servir para condensar. Ele é um condensador, mas ele está associado na extração por refluxo. A gente já vai entender. Então, dá uma olhadinha aqui na vidraria, ó, dá uma olhada. E essas vidrarias, essas animações 3D, deu bastante trabalho para achar, viu, pessoal? Se você puder se inscrever, eu estou pedindo de novo, segunda vez no vídeo, se inscreve, curte o vídeo, que dá muito trabalho fazer essas coisas, viu? Então, faz isso que você me ajuda muito. Então tá aqui o condensador por serpentina. Então ele fica cheio de água em volta e tem essa serpentina no meio, onde o vapor sobe e passa essa serpentina e condensa na serpentina, tudo bem? Ele é mais eficiente para condensar do que o condensador reto. Beleza, então vamos ver agora a extração em refluxo. Qual que é a minha matriz que eu vou utilizar para extrair uma substância de interesse? A matriz é noz moscada, por isso que é extração. Aqui as moléculas estão fora de escala, coloquei água, coloquei etanol, coloquei alguma coisa, eu acho que é água. Coloquei água e noz moscada e eu tô com um balão de fundo redondo e o meu condensador de serpentina, que tem um nome aqui, Graham, eu não sei falar Graham, né? E o meu condensador com serpentina aqui associado. Eu tô aquecendo essa água com noz moscada para extrair uma substância de interesse que não vem ao caso aqui. O que vai acontecer? Esse condensador, ele cria também um gradiente de temperatura parecido lá com o coluna de fracionamento, ele cria esse gradiente. E o que vai acontecer? O vapor vai começar a subir a serpentina, condensa e pinga de volta. Por que eu faço extração em refluxo? O que eu estou fazendo aqui? Preste atenção. Eu estou deixando a água fervendo com noz moscada para extrair por 6 a 8 horas. Se não tiver o condensador aqui em cima, o que vai acontecer durante essas 6 às 8 horas extraindo essa substância de interesse da noz moscada? A água vai evaporar, vai subir, e isso daqui vai secar, vai ficar só noz moscada e vai pegar fogo e vai estragar tudo. Então, eu utilizo extração em refluxo, que é uma coisa que pode aparecer aí no Enem, e você entender o refluxo também é legal. Eu utilizo esse refluxo para impedir que o meu solvente evapore, perca para o ambiente. Então, a quantidade de solvente no balão não diminui, pois o vapor condensa e fica circulando, fica refluxando. Por isso que é uma extração em refluxo. O solvente fervendo, né, 80, 100 graus, vai evaporar, vai subir no condensador, condensa e volta. E aí eu posso deixar isso daqui por 6, 8, 10 horas refluxando para extrair minha substância de interesse. Essa que é a vantagem da extração em refluxo. Não perder o solvente para o ambiente, porque tem um condensador que vai condensar esse solvente. Beleza? Vamos visualizar aqui esse solvente condensando. Então, a água vai vir aqui fora de escala, né, a molécula de água, como a gente já viu lá na destilação fracionada, na destilação simples. Vai vir esse vapor de água, as moléculas vão trocando calor com a água que está em volta aqui, né, do condensador, porque isso aqui está com água. Vai formar a gotinha e esse solvente, né, no caso o solvente aqui é água, vai
pingar e vai voltar para o balão. Então dá uma olhada aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar pingando água. Então você olha, isso aqui está fervendo, está extraindo substância da noz moscada e está chorando aqui, está pingando o solvente que condensou no condensador e está voltando para o solvente. Se você não regular isso aqui direito, aí sim o solvente vai subir tudo e vai sair, porque aqui em cima está aberto. Então tem como ele sair? Tem. Só que é só se você não regular o seu condensador direito, né? É colocar um fluxo de água baixo, colocar uma coisa muito alta aqui, mas isso são detalhes. Mas aqui em cima é aberto, tem uma entrada de ar aqui, só que ele não, o vapor não consegue subir até lá, porque ele condensa no meio do caminho e pinga de volta. Beleza? Legal, né? Bem massa, extração e refluxo. Nunca caiu, mas é uma coisa que você lembra das destilações e entende de forma aprofundada o processo de extração e vai servir para a nossa questão da aula mais para frente. Extração ácido-base, pessoal, aqui pode complicar um pouco. Essa é uma extração que com certeza já caiu no Enem várias vezes aí, né? E em outras provas, FUVEST, Unicamp, Unesp. E você tem que ter esse conhecimento de ácidos e bases, que é uma reatividade, é uma função orgânica que pode ter ali, uma função química, que a gente vai ter que aprender mais para frente. Mas aqui eu vou simplificar com o que a gente viu de extração para você entender. Então eu tenho um solvente orgânico agora, a minha matriz é líquida, é uma extração líquido-líquido que a gente vai fazer. Então é um solvente líquido que eu vou utilizar para extrair minha substância de interesse de um líquido. Vai ser uma extração líquido-líquido. Só que essa substância de interesse, ela é ácida. O que são ácidos, né? Tem várias definições aí, mas a gente vai ver, simplificando aqui agora, a definição mais simples, uma substância que pode doar H+, né? Uma substância que libera H+ em água, por exemplo. Então transferir essa matriz aqui para o meu funil de decantação com a minha substância de interesse ácida. O que eu vou fazer? O líquido que eu vou utilizar para extrair, ele é básico. Então, vai acontecer uma reação ácido-base, que é uma reação muito comum que a gente vai ver, entre essa substância de interesse que está na minha matriz líquida e a base que está no meu solvente líquido. Faço a extração líquido-líquido, agito para aumentar a eficiência como sempre, deixo decantar, coleto a fase aquosa, coleto a fase orgânica, né? No meu caso aqui, antes a gente tinha substância de interesse na fase orgânica, nesse caso ficou a fase aquosa com essa substância de interesse dissolvida. Evaporo e coleto a minha substância de interesse. Vamos dar uma olhada aqui para entender com detalhes. Aqui, pessoal, eu tenho um fenômeno físico, que é a extração, e aqui, diferente de todos os outros procedimentos de separação de misturas que a gente viu, também tem um fenômeno químico, porque aqui sim vai acontecer uma reação química com uma formação de uma nova substância que não tinha antes, porque vai acontecer uma reação ácido-base para formar um composto mais solúvel, por isso que a gente faz esse tipo de extração. Então eu tenho minha substância ácida, se eu só adicionasse um solvente, essa substância ácida não ia ir para o solvente para eu poder extrair. Tudo bem? Eu tenho que adicionar um solvente básico. Se a minha substância de interesse é ácida, eu vou utilizar um solvente básico. Se a minha substância de interesse for básica, eu vou usar o contrário. Vou utilizar um solvente ácido para acontecer essa reação ácido-base e formar um produto novo, diferente, que ele vai ser um sal. Esse sal vai ser mais solúvel na minha fase aquosa e eu vou coletar. De novo, a gente vai ver isso mais para frente em química orgânica, em interações termomoleculares, em reações inorgânicas, para entender. Teve uma questão do Enem que falava assim, essa daqui, ó, tô colocando isso sem a gente entender direito, só para você ver como que tem mais coisas para frente. Se você já viu, vai te ajudar. Essa substância, minha substância de interesse, está aqui na minha solução orgânica. Eu tenho que utilizar um líquido ácido, básico, neutro para extrair ela. Que líquido que eu tenho que utilizar? Aí você tinha que identificar que a sua substância de interesse tinha essa função aqui, que é um enol, né? Que é um grupo hidroxila vizinho que pode fazer ressonância aqui, tem várias coisas, mas esse H, ele é ácido. Então, como o Lapachol era uma substância ácida, então aqui teria uma substância ácida, foi a questão do Enem. Você teria que escolher entre as alternativas
o solvente com uma base dissolvida, porque se essa é ácida, você vai adicionar uma base para formar um sal. Essa nova substância, ocorreu uma reação química. Essa nova substância não é completamente diferente do Lapachol, vai ser o Lapachol, que é essa substância, só que vai mudar um pouquinho só. Então, tem uma reação química? Tem. Forma uma substância completamente diferente da anterior? Não. Vai formar um sal dessa sua substância de interesse. Então, não é uma substância muito diferente, mas é uma nova substância e é uma reação química. Então, você está vendo que já dá para complicar com extrações. Então, extração ácido-base é quando eu uso uma base para extrair um ácido ou um ácido para extrair uma base, para simplificar. Beleza? Aqui a definição para a gente. Então, é um fenômeno físico e químico, pois envolve a extração, a dissolução, que é física, e uma reação ácido-base, que é química, que forma um produto, né? Um produto dessa substância de interesse que vai ser mais solúvel. Por isso que a gente faz a reação ácido-base, não é porque a gente, quero fazer uma reação, a gente faz ela para aumentar a solubilidade e para extrair mais. Lembrando que esse produto não é uma coisa completamente diferente da sua substância de interesse, ela é próxima. Beleza? Agora sim, pessoal, a nossa questão da aula. O lixo, né, um problema aí social absurdo que precisa, né, de iniciativas, de políticas públicas do Estado, né? Não vai ser eu, não vai ser você que vai resolver esse problema, vai ser toda a sociedade que vai pedir, vai protestar, reclamar por políticas públicas para dar um jeito, né, de como lidar e tratar com o lixo, né? Seja com... Tem diversas coisas que a gente pode discutir aqui que eu posso falar depois, mas a produção de lixo, assim, né, em larga escala, né, nessa sociedade do consumo é um problema. Um desses lixos é o lixo eletrônico. Aqui a gente tem placas de circuito impresso com diversos componentes. A gente vai ver a reciclagem, pessoal, do quê? Das placas de circuito impresso sem esses diversos componentezinhos, né? Sem esses resistores, sem essas coisinhas aqui, só a placa. Então a gente vai pegar essa PCI, essa placa de circuito impresso, e vai reciclar ela. Como? Por uma extração em refluxo. Só que a gente chama essa extração em refluxo de lixiviação ácida. Lixiviação, você já aprendeu que é igual extração. Lixiviação ácida, por quê? Porque vai ter alguma reação química ali entre o ácido que a gente vai utilizar e alguma substância de interesse que a gente quer extrair para reciclar dessa placa de circuito impresso. Vamos ver? Então a gente pegou a placa de circuito impresso, moeu, produziu um pó. Lembrando que a gente tirou esses vários componentes aqui, é só a placa, esses chips, essas coisas que estão por cima, não, é só a placa embaixo. Moí, fiz um pó, coloquei esse pó em ácido sulfúrico aqui, tudo bem? PCI é placa de circuito impresso. Tem um artigo que eu vou deixar na descrição que é uma engenheira química propôs um procedimento para extrair isso, que eu utilizei para basear essa parte da aula. E aí você coloca esse pó de placa no ácido em aquecimento e você deixa em refluxo por 6 horas. Por que refluxo? Senão você vai perder a água, né, do seu ácido sulfúrico, isso aqui vai secar e não vai dar certo. Então você faz essa extração em refluxo, o solvente, o ácido, a água, vai ficar refluxando e vai sair substâncias dessa placa de circuito impresso para o ácido sulfúrico. E depois você pega esse líquido com essas substâncias de interesse, que eu já vou comentar quais são, e coleta cada uma de interesse e utiliza novamente na indústria, em novos procedimentos. O que vai ter nesse ácido aqui que é interessante para a gente agora? Esse extrato lixiviado, né? Então, olha só, extrato lixiviado, né? É um extrato, porque lixiviação é extração, né? Ele tem metais dissolvidos. Então, nessas placas, olha só, pessoal, tem ouro, que é um metal valioso, né? Prata, cobre, zinco. Então, eles vão ter um valor, nesse líquido vai ter esse metal dissolvido. Para ele ficar ali dissolvido, você teve que utilizar um ácido. Então, acabou ocorrendo ali uma reação de óxido-redução, provavelmente, né? Que a gente vai ver melhor lá na parte de físico-química,
em reações de óxido-redução, mas teve uma reação química, por isso que a gente utilizou ácido, e foi uma extração, só que é uma extração de resíduos, aí a gente chama de lixiviação. E nesse líquido extraído, nesse extrato, tem metais valiosos que podem ser utilizados de novo na indústria para produzir outras coisas. Mas agora, pessoal, tem também metais pesados. A gente já viu o mercúrio, né, na questão do garimpo, que causa diversos problemas para a saúde, mas nesse líquido também vai ter chumbo, cromo, cádmio, que são metais pesados que causam vários impactos à saúde. Por isso que jogar essas placas no lixo, né, todo como é organizada a nossa sociedade de jogar essas coisas no lixo, pilha, bateria, coisa de lixo eletrônico, esses metais, eles podem ser extraídos pela chuva. Então imagina uma chuva ácida que a gente vai ver em química ambiental, uma chuva em cima desses componentes eletrônicos, vai lixiviar, vai extrair essas substâncias tóxicas aqui dos seus componentes eletrônicos e vai levar para rios, para o solo, vai infiltrar no solo, vai para o lençol freático, alguém pega essa água depois do lençol freático por poços artesianos e bebe e se contamina. Então a chuva, uma chuva ácida, até uma chuva, a chuva é naturalmente ácida, mas uma chuva excessivamente ácida, né, pode extrair essas substâncias tóxicas do lixo eletrônico. Quais substâncias tóxicas? Chumbo, cádmio, outros metais pesados, contaminar o ambiente, porque a chuva extraiu essas substâncias tóxicas. E a gente tem que ter um jeito de fazer isso, né, de coletar esse resíduo separado, tratar com política pública, fazer isso em larga escala. Tá vendo que não é uma coisa que dá para eu e você fazer, né? Os ácidos sulfúricos, procedimentos super complicados, depois tem que precipitar isso daqui, super complexo, né? Pra você ver como que a questão do lixo é complexa. E evitar que esses metais... Eu acho que o principal aqui, para mim, nem é recuperar esses metais valiosos aqui que vão render financeiramente, mas é evitar esses metais pesados ir para o ambiente, tudo bem? Então, tanto a parte econômica quanto a parte ambiental aí pra gente não ser extinto, tudo bem? E ter danos. Então, essa é a questão da aula. Como reciclar lixo eletrônico? Lixiviação ácida. Lixiviação é uma extração e ácida porque vai ter essa reação do ácido com os metais da placa. Beleza? Agora, a gente vai ver aqui tudo que a gente viu, um resumo, e aonde isso daqui vai aparecer mais para frente. Então, a gente viu a extração, procedimento, funil de decantação, agentes dessecantes, lixiviação, extração em refluxo, extração ácido-base e como recuperar componentes metais de placas de circuito impresso. Depois a gente vai ainda ver isso novamente em interações intermoleculares, no semelhante dissolve semelhante, e em propriedades de compostos orgânicos. Quais propriedades? A solubilidade e a acidez. A gente vai voltar a ver a extração nesses dois pontos. Aqui um resuminho do que a gente viu. Então vamos lá, para a gente terminar a nossa aula que está bem longa. A gente viu esse resumo, você pode dar um print aí, um print screen depois no final da aula e guardar ele para você. Então a gente viu a extração no chá e do café. Extração é uma dissolução fracionada. As aulas, né, vai ser essa 36 e a próxima com 8 questões. Faça essa aula que vai te ajudar muito. A gente viu a extração sólido-líquido, que é em Durucum. Sólido fica no filtro, o líquido está com a sua substância extraída. A gente viu que macerar e utilizar solventes quentes aumentam a eficiência do processo por aumentar a área superficial e aumentar a solubilidade. A gente viu que lixiviação é a mesma coisa que extração, só que a gente utiliza em solos, rochas, minerais e resíduos, no caso, nossas placas de circuito impresso de componentes eletrônicos. A gente viu a extração em refluxo. Por que a gente utiliza o refluxo? Para não perder solvente por evaporação. A gente viu a extração líquido-líquido, que utiliza o funil de bromo, né, o funil de decantação, onde a sua matriz é líquida e o seu solvente é líquido, e essa eficiência depende da afinidade do soluto
pelo solvente, que a gente vai ver melhor em interações intermoleculares. E a parte mais complexa aí da aula também é a extração ácido-base, que é igual à extração líquido-líquido, só que tem uma reação ácido-base para formar um produto mais solúvel e aumentar a eficiência da extração. Então foi tudo isso, tire um print, foi tudo isso que a gente viu. É o nosso resumo aí da aula. E eu queria agradecer. Fique para a próxima aula, faça os 8 exercícios que vai ter na aula seguinte, que vão te ajudar muito a entender e consolidar tudo que a gente viu. Beleza? Obrigado. Deixe um comentário que ajuda muito. Falou!